E aí, gente linda! Pessoal, eu tive uma ideia para vocês clarearem um pouquinho mais o que é um processo de coach, para que ele funciona, que impacto que ele traz na nossa vida. Então, automaticamente, nada melhor do que uma pessoa que passou pelo processo de coach, a minha coachee, explicar e conversar um pouquinho mais com vocês, com a gente vai fazer um bate-papo para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que tudo isso funciona e o impacto que isso gera, porque Nelly, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por processo de coaching, motivada. Então eu acabo, é que nem eu disse assim, pra mim é uma cachaça tudo isso. Então é legal a gente ter o depoimento de alguém que passou por esse processo e entendeu quais foram os ganhos que se teve depois do processo, né? Essa que é a Liege, pra quem não conhece, a Ali é minha amiga. É que nem eu digo, eu tenho amigas que viraram coaches e coaches que viraram amigas. Então a Liege tá aqui. Então vou fazer algumas perguntinhas pra ela pra vocês entenderem. Li, por que tu decidiu fazer o processo do coaching? Oi Aline, oi pessoal, antes de tudo, né, boa tarde. Sempre é bom conversar contigo e poder trocar um pouquinho dessas experiências que tu me ajudou a vivenciar ano passado. Sim, a gente tava a 2 horas conversando, porque é muita mudança, gente, é muita loucura. Tudo começou ano passado, quando eu resolvi mudar a minha vida. Então, e eu mudei a minha vida em vários sentidos. Eu vivi um relacionamento de 16 anos e aí esse relacionamento chegou ao fim e eu tava nesse processo buscando reencontrar a minha essência, a minha identidade e ao mesmo tempo o que eu ia fazer na minha vida daqui pra frente. Porque quando o relacionamento de tanto tempo chega ao fim e não termina por razões, se odeiam, não, ele simplesmente se transforma num outro tipo de amor que não é mais aquele amor para manter 2 pessoas casadas, enfim, e isso traz um vazio, porque não é só o presente, é toda uma projeção de futuro que tem que ser mudada. E muda completamente a vida, né? Completamente, é tu chegar em casa e estar sozinho de noite, é redescobrir a tua própria identidade. E eu tava muito nessa busca da minha identidade, quem sou eu, o que eu quero daqui pra frente, o que eu vou fazer com toda a vida que eu tenho. E eu tinha muita questão ai meu Deus, mas eu já tenho 40 anos, e agora? O que eu faço daqui pra frente? E então, tu entra nesse processo, nesse momento que tu também tinha virado a tua vida. Então, nós demos uma guinada nas nossas vidas, eu na questão pessoal, tu na questão profissional, no mesmo momento. Exato. E a gente se encontra nesse momento e tu me ajuda demais, assim, porque eu começo a trabalhar com o que passou e também projetar o que está por vir. Então eu acho que foi nesse momento que esse processo de coaching entra na minha vida para me fazer não só tomar consciência do que já tinha passado, mas das possibilidades do porvir, que eu acho que isso é o mais importante. Isso é muito legal. E é que nem eu sempre falo, quando a gente faz um processo de coaching, a tomada de consciência é tão grande, porque, Nelly, tu é pessoa, tu é profissional, tu é relacionamentos, então a tomada de consciência é tão bacana pra gente, ok, agora chegou o momento de eu olhar pra um futuro diferente, de eu planejar, de eu clarear a situação que eu tô vivendo e realmente ir em busca do resultado que eu quero pra minha vida. Então, a gente trabalhou uma questão específica no processo de coaching, mas ele mexeu com tudo, né? É impressionante. Isso é muito legal, muito legal. E o que tu acha, assim, que no processo gerou mais impacto, que foi o que mexeu mais forte contigo? É muito engraçado, porque eu já tinha uma percepção bem clara de como é que era a minha vida, como a minha vida tinha se desenvolvido até então e como eu tinha algumas coisas que eu fazia que eu tinha um processo de autossabotagem muito consciente. Então muitas vezes eu falava pra Aline, olha, eu sei que eu faço isso e eu sei que tá errado e eu sei que isso é uma forma que eu tô me sabotando, eu tenho consciência disso, mas eu nunca tinha transformado aquilo numa atitude. Tipo, eu sei que eu faço isso e eu não quero mais fazer isso. Eu quero acabar com isso e eu tenho... e talvez pela questão da formação, eu sou irmã mais velha de 3 filhos, então eu sou a primogênita, então eu sempre tive muita responsabilidade. Então eu sempre fui cobrada para ser exemplo para os meus irmãos. E eu tive muitas crenças limitantes que às vezes eu não me dava conta. E no processo, isso ficou muito claro. Que eu tinha crenças limitantes que eu precisava enfrentar e que eu tinha um processo de autossabotagem que eu precisava resolver.
Então, quando eu me dou conta, eu chorei muito no processo. A Aline lembra? Bom, a Aline chegou a comprar uma caixinha de lenço. De tanto que eu chorava, porque assim, uma coisa é a gente ter aquela leve ideia de que, realmente eu tenho problemas com essa questão. Mas quando a gente olha pra resolver, mexe, né? Mexe no emocional. Mexe. E aí e tu começa a mexer naquelas questões e não é pra mexer e depois voltar pro mesmo lugar, não, tu desacomoda elas. E aí tu começa a pensar, o que eu quero pra minha vida? E eu muito nesse processo, tipo, o que eu quero daqui pra frente? E claro, eu perdi muito da minha essência ao longo dos anos e tinha coisas em mim que eu gostava, que eu queria resgatar. E essas crenças foram sendo derrubadas uma a uma. E eu mudei muita coisa. Desde então eu venho mudando muita coisa. E isso é muito louco. É muita mudança, né? Muita mudança. E é muito legal. E isso que ele falou é exatamente o que eu falei, inclusive, num vídeo que tá lá no YouTube. O quanto o nosso comportamento, eles estão alinhados com o resultado que a gente tá tendo. Então, ok, eu consigo entender que o resultado que eu estou tendo não é exatamente aquilo que eu queria, eu quero mais. Então eu tenho que olhar para o comportamento que eu estou tendo, porque é ele que está gerando aquele resultado. Só que o nosso comportamento, ele vem cheio de crenças, ele vem cheio de pensamentos limitantes, vem cheio de medos. Isso, é natural tudo isso. Mas é legal quando a gente olha, entende como é que acontece, continua com a força que quer mudar e tu consegue transcender. Aí tá a pessoa aqui, né, meu bem? Não tem, é uma mudança muito legal. O mais interessante é que eu sou uma pessoa extremamente rotineira. Então eu sempre gostei de uma rotina, das coisas acontecendo do mesmo jeito, porque eu tinha muito medo de coisas novas. Eu sempre pensei, vai mudar, mas pode mudar pra pior. E pra mudar pra pior eu não quero. E esse pensamento de, vai mudar pra pior, me impedia de fazer mudanças pra melhor. E depois que eu me permiti vivenciar essas mudanças, gente, só melhorou. Não piorou em nenhum aspecto. Então, assim, não tenham medo. Exato. Se permitam mudar, se permitam se reconstruir, porque eu acho que é uma reconstrução, né? É uma reconstrução. Muito interna e que vai refletindo externamente também. É um processo muito louco, não é fácil. A gente se desacomoda, a gente sofre, eu chorei horrores. Eu tinha muita questão de me xingar, lembra, Aline? Eu sempre tinha, sou burra, sou idiota, sou pateta. E aí a Aline começou, não, vamos amenizar, vamos parar de se xingar de burra. E aí eu entrei num processo tão de cabeça que um dia cheguei pra Aline e disse, eu não me xingo mais, eu não preciso amenizar o xingamento, porque eu simplesmente não me xingo mais. E eu não me xingo mais, assim, hoje em dia, eu trupiquei no dedinho na quina, e tu vai dizer, tudo bem, o dedinho ainda tá aqui, a quina tá ali, tá tudo certo, sabe? Então isso é algo que a gente vai trabalhando e a gente faz muito inconscientemente. Eu acho que esse processo, ele torna as coisas inconscientes conscientes. E aí tu percebe, não, isso eu fazia automatizado, mas não me faz bem. Então agora como eu estou no controle, eu não vou mais automatizar. Então eu vou raciocinar sobre isso. Não preciso me xingar. As coisas acontecem, tudo vai se organizando. Não, e é tão legal, porque quando a gente tá inserido nesse processo de mudança de comportamento, tu veio trabalhar uma questão, automaticamente impacta nas outras áreas da tua vida e tu vai mudando esse comportamento como pessoa, né? Então, o quanto não vem de consciência, o quanto não vem de mudança, às vezes até que tu não percebe no momento, mas daí tu vai se dar conta, gente, eu não agia assim nessa situação e agora eu tô agindo e tá mais leve, tá mais agradável. Lembra que a gente tava conversando antes? É verdade. Eu acho que o propósito da vida é deixar a vida mais leve, mais gostosa, onde a gente tenha prazer todos os dias de fazer o que a gente tá fazendo, de ter a rotina que a gente tá tendo. Só que isso vem de uma tomada de consciência. Que não é fácil. Exato. Às vezes é doloroso, dependendo do caso que a gente trabalha, assim, tu tem que olhar muito a fundo, tu tem que trazer medos, tu tem que trazer crenças, tu tem que trazer mexe com o emocional. Mas vale a pena, né? Vale muito vale a pena. Meu Deus do céu, é uma outra vida. Li, se tu pudesse falar assim, como é que a Liege antes e depois do processo de coaching? É outra pessoa, assim, às vezes parece que é uma outra vida. Eu tinha toda essa questão do medo, eu tinha muito medo de tudo, muito medo de arriscar, muito medo de sair do conforto, da rotina de um relacionamento estável, que não era ruim, tá? Antes que pensem isso, não, ele era estável, ele era uma pessoa maravilhosa, enfim, mas não correspondia mais àquilo que eu desejava pra minha vida. E eu tinha muito medo, e eu sempre pensava que as coisas podiam realmente piorar. E isso me limitava, isso me condicionava. E aí eu tava cheia de crenças. E te protegia também, né? Me protegia, era um gatinho. Exato, a mente te protege disso. Então tipo, entre o que eu não conheço e o que eu conheço, eu
fico o que eu conheço, tá aqui, tá acomodado, tá tudo certo. E aí quando eu começo a tomar consciência de que não servia mais pra minha vida e do que eu queria pra minha vida efetivamente, eu começo a buscar outras coisas e eu vejo que hoje ali na minha vida é outra. Faz um ano que esse processo todo começou, faz um ano agora, segunda-feira, dia 8, e a gente tava comentando, né? Se a Aline, olha quanta coisa aconteceu na minha vida nesse período tão curto, porque são 12 meses. Com a Aline eu terminei o processo faz 6 meses, que a gente deu início mais ou menos e chegamos... Gente, eu mudei tanta coisa nesse período que eu olho pra trás e às vezes eu penso, por que eu não fiz isso antes, sabe? Então, o que eu sempre digo é, vai em frente, se desafie, vai doer? Vai ter horas que a gente vai se achar pequeno? Sim. Mas é o processo e a partir daí é que a gente consegue dar um pulo pra frente, começar a tomar consciência e começar a se dar conta que as possibilidades elas são infinitas e vai vir a mim tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que eu busco, porque é muito certo que quando eu corro atrás e quando eu tenho consciência, eu faço minhas coisas, o universo vai conspirar. Gente, ele conspira mesmo. Eu tava falando pra Aline as coisas que estão acontecendo, assim, que às vezes eu digo, gente, como assim? Chega a assustar, né? Chega a dar um susto, mas as coisas vêm. Então vale muito a pena. Acho que quem ainda tá em dúvida se deve ou não se jogar, se joga sem medo. Se joga pra vida. Vale muito a pena, assim, o processo em si ele é doloroso, mas depois ele é muito gratificante, assim, eu não tenho o que dizer, Aline, eu faria 1000 vezes se necessário fosse. E Li, que ensinamento que tu trouxe, porque a nossa mente ela faz isso, se a gente se der conta, a nossa mente para nos proteger, ela fica maquiando, ela fica criando um futuro, se eu sair dessa zona de conforto, coisas ruins podem acontecer, coisas que vão me fazer sofrer, então, por mais que não esteja tão bom aqui, eu me acomodo aqui, porque aqui eu sei, aqui eu conheço, aqui eu tô protegida. E quando a gente realmente cria aquela vontade de se jogar pra vida e olha para as questões que a gente precisa olhar e entender elas, como é que elas acontecem e fazer um movimento pra se jogar pra vida de verdade, fazer escolhas que a gente deveria estar fazendo para chegar no resultado que a gente tanto quer. Então precisa muita coragem, né? Em algumas questões, gente, precisa de mais coragem do que a gente imagina. Mas se a gente tiver coragem e arriscar, muita coisa boa pode acontecer, né? Exatamente. Não, é exatamente isso, assim, ó. O que eu percebo é que o medo ele é limitante. E ele realmente te prende. Quando tu te propõe a não ter mais medo e as coisas vão acontecer. E é incrível, assim, eu tenho aprendido muitas coisas nesses últimos meses. E eu tenho aprendido que a força do pensamento é algo que ninguém segura. É um tsunami, porque quando ela vem, tudo vai dar certo. Então, assim, antes eu pensava do que podia dar errado. Hoje eu não penso mais nisso, sabe? Não é algo que me limita mais. Hoje eu vou. Eu sei que vai ser melhor e que vai acontecer pelo melhor, porque eu dou o meu melhor. Então, se eu tô dando o meu melhor, não tem por que o resultado ser diferente do melhor. Então, quanto mais eu vou com felicidade, com alegria, sabendo que as coisas vão acontecer da melhor forma, elas realmente acontecem desse jeito. Tudo acontece, eu disse pra Aline, assim, ó, chego a estar com medo do que eu penso, porque eu começo a pensar nas coisas e as coisas vão acontecendo daquele jeito, porque o que a gente joga, o universo devolve. Se eu jogo negatividade, pessimismo, mau humor, gente, eu não tenho como colher diferente. Vai acessar esses mesmos sentimentos. É isso. Então hoje eu só jogo alegria, eu só jogo bom humor, felicidade, tipo, vamos lá e venha o que tem que vir, porque se vier coisa boa, a gente tá pronto pra receber. E se vier coisa não boa, a gente também tá pronto pra aprender a lidar com esses desafios. Sempre digo, venham desafios que eu tô pronta, e é assim que eu me sinto. Que demais, que demais. E Li, se tu pudesse deixar uma mensagem que tu leva pra tua vida, que nem eu digo assim, eu tenho muitas frases que me acompanham, que eu penso nelas e elas vêm com uma força. Se tu pudesse dizer um tipo de pensamento, deixar alguma frase para as pessoas se inspirarem também. Sejam felizes. Pra mim a felicidade é um fio condutor. Eu sempre fui muito alegre, muito. Meu pai sempre dizia que eu era a palhaça da casa, né? E eu percebi que ao longo dos anos eu perdi um pouco isso. E isso me deixou triste. E eu hoje resgatei aquela essência que eu tinha, que é minha, que veio comigo, que eu nasci com ela. Então, assim,
eu sou feliz todos os momentos da minha vida. Até quando eu tô triste, eu tô feliz. Jesus, eu disse pra Aline que eu tenho uma crise do choro, assim, meio do nada. E aí depois eu comecei a rir e disse, ok, eu precisava chorar porque eu tenho que seguir adiante, eu tenho que enfrentar isso. Que antigamente eu ia deixar lá num cantinho escondido. Então assim, ó, a busca da felicidade, pra mim, é coloca a felicidade em tudo, coloca alegria e bom humor, que só vai vir coisa boa. O universo conspira. Que delícia, que delícia, que Né? delícia. Olha a energia dessa pessoa, é fantástico, né? E Li, que mudança, né? Isso é demais, demais. Pessoal, eu espero que vocês se inspirem com essa história, eu espero que vocês se inspirem com a energia dessa mulher e que vocês tornem cada vez a vida de vocês mais leve, mais feliz, mais gostosa, com mais sentido, certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um beijo. Beijo, pessoal. Até mais. Até.